Palavra da Verdade, devocional de 15 de junho. Pai Nosso, princípios da oração cristã, parte 1. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, versos 9 e 10. Ao explicar aos seus discípulos sobre como deviam praticar a piedade, o Senhor lhes mostra como deveriam orar. Duas observações introdutórias são importantes aqui. Primeiro, que antes de nos ensinar a oração, o Senhor deixa claro que não pretendia que ela se tornasse uma reza a ser recitada maquinalmente. Esta é uma prática pagã, como ele diz nos versos 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Vãs repetições significa repetições mecânicas, onde a ênfase é na forma e na quantidade, e não no conteúdo e na qualidade, como é o caso das rezas ocidentais e dos mantras orientais. Desse modo, Jesus não pretende aqui nos dar uma fórmula fixa de oração, mas um modelo, a fim de nos ensinar os princípios da oração cristã, ainda que a oração possa e deva ser feita tal como está escrito. Em segundo lugar, devemos observar que a oração de Nosso Senhor divide-se em dois blocos, que podem ser distinguidos pelos pronomes possessivos, da segunda pessoa, teu e tua, e da primeira pessoa do plural, nós, nosso, nossa, nossas. As primeiras três petições dizem respeito a Deus e as outras três se referem a nós. Hoje falaremos apenas das três primeiras, pensando nos princípios que o Senhor nos quer ensinar sobre nossa relação com Deus. E o primeiro deles é que a oração cristã envolve, antes de tudo, uma compreensão de Deus e do seu caráter. Pai nosso que estás nos céus. Estas duas expressões resumem o caráter de Deus. No que diz respeito à primeira expressão vocativa, Pai Nosso, convém ressaltar, primeiramente, que a paternidade de Deus não é universal. Lembremos-nos de que Jesus está falando aos seus discípulos em contraposição com os fariseus religiosos e os gentios pagãos, de quem deveriam se distinguir em sua conduta. Em segundo lugar, a paternidade de Deus está condicionada à união com Cristo. Não somos filhos de Deus por natureza. Como então nos tornamos seus filhos? Segundo a palavra de Deus, por adoção, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Em João 1, verso 12, está escrito: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E em Gálatas 4, versos 4 a 6, a Escritura afirma que, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Isto posto, reafirmamos que as duas primeiras expressões resumem o caráter de Deus. Uma enfatiza sua graça e sua misericórdia, pelas quais nos fez seus filhos. A outra destaca sua soberania e sua santidade majestosa, que o fazem separado de todas as criaturas. Uma destaca sua relação pessoal conosco. Ele é nosso Pai. Por esta expressão, o Senhor introduziu uma nova dimensão na relação dos discípulos com Deus, desconhecida dos fariseus. A outra expressão diz respeito à sua posição exaltada, acima de nós. Uma revela-o como Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, como está escrito em Êxodo 34, 6. A outra apresenta-o como Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, conforme Deuteronômio 10:17. Martin Lloyd-Jones adverte com razão que a oração
sempre deve começar com uma compreensão de Deus e do seu caráter. Para que nossa oração seja real, certamente a primeira coisa que precisamos fazer é compreender com quem estamos falando. A oração é comunhão pessoal com o Deus vivo. Não há nada mais importante do que lembrarmos a nós mesmos do glorioso caráter de Deus, conclui ele. Essa compreensão do caráter de Deus leva-nos a equilibrar intimidade com reverência e confiança com temor. Somos encorajados pelo Senhor Jesus, portanto, a nos dirigir a Deus como nosso Pai, mas somos igualmente lembrados de que Ele é aquele que está nos céus, Ele é o Altíssimo, aquele que habita num alto e sublime trono. Em segundo lugar, a oração cristã começa com uma atitude de adoração. As 3 primeiras petições são, antes de tudo, expressões de adoração, pois o coração daquele que contemplou a Deus pela fé e ao seu caráter queima em desejo de ver sua glória conhecida de todas as nações. E em terceiro lugar, a oração cristã prioriza a agenda do reino de Deus. As primeiras petições dizem respeito a isto: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, isto é, que o teu nome seja reconhecido como santo. Isto inclui o caráter e a vontade de Deus. Teu nome, teu reino e tua vontade. Como já observamos, as 3 primeiras petições dizem respeito a Deus e à sua glória. Então, o que o Senhor Jesus está claramente nos ensinando aqui é qual deve ser nossa prioridade na agenda de oração. Na oração cristã, o eu nunca deve estar em evidência. Até quando se refere ao eu, o crente deve fazê-lo da perspectiva do ser de Deus e da compreensão de que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.